Vocês estão agitados, hein? Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Vou botar aqui meu reloginho aqui. Obrigado. Seja muito bem-vindo, você que está nos visitando pela primeira vez. Me chamo pastora Raquel Nascimento, sou esposa do pastor presidente, que acabou de falar aqui agora. E muito bom estar com você aqui nessa noite, e você também, igreja. É o primeiro culto, né, do ano, amém? E a palavra do ano é tempo de mover em comunhão, não é isso, pastor? Tempo de mover em comunhão, 2026. E hoje, a palavra de hoje, o tema de hoje é: em comunhão aprendemos a pertencer. E eu quero convidar você a ler comigo no telão, ou no seu telefone, ou na sua Bíblia, fique à vontade. Efésios 2, 19 a 21. Esqueci que tem telão aqui, eu vou olhar para cá. Na versão NVI, por gentileza. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é bem ajustado. Repita comigo: todo edifício. Repita comigo, igreja: todo edifício é bem ajustado. E cresce. Só cresce se estiver bem ajustado. E cresce para tornar-se um templo santo do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Vamos pregar, Thiago? Então começando assim. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor. Cante para o irmão que está do seu lado, fala para ele: eu preciso de ti. Precisa mesmo, gente? Precioso és para mim, querido irmão. Tem muita gente gosta desse louvor, né, Thiago? Mas amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu apresento a minha vida e a vida do Thiago, Senhor, como instrumento poderoso nas tuas mãos. Senhor, eu tenho certeza que nós vamos glorificar e exaltar o seu nome através do louvor, e nós vamos glorificá-lo e exaltar o seu nome e aprender através da sua palavra. Então nos colocamos diante de ti, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Usa-nos, Senhor, nos dá discernimento daquilo que está no seu coração, para o nosso coração, e que venhamos, Senhor, a interpretar as suas santas escrituras e sermos um instrumento poderoso, Senhor, para que nesse momento, nessa noite, nesse dia, nesse primeiro culto do ano, já começamos a entender o real sentido de uma comunhão, de um pertencimento em Ti. Joga por terra toda resistência no mundo espiritual. Joga por terra, Senhor, todo sofisma, religiosidade. Senhor, toda justiça própria humana, venha, Senhor, a ser agora nesse momento
totalmente desligado da nossa mente, que venhamos estar na nossa mente totalmente liberada para o poder da sua palavra, porque ela traz vida ao nosso interior. Cura-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Estabelece, Senhor, o seu reino, Senhor, nesse bairro. Estabelece, Senhor, o seu reino nesse bairro, através das nossas vidas, Senhor, porque assim aprove a Ti escolher essa igreja nesse lugar, Senhor. Então estabelece, Senhor, o seu reino aqui nesse lugar, e que tudo aquilo que vem de contra, que vem sendo estabelecido nesse lugar, perca a sua força, perca o seu domínio, perca a sua direção, perca seu altar agora, em nome de Jesus, e que venhamos, ó Deus, como instrumento poderoso em Tuas mãos, ouvirmos, obedecermos e praticarmos a Sua poderosa palavra. Você que concorda com essa oração, diga amém. Tchau, canta aquela música. Deus de aliança, Deus de promessa. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Você enfrentar o que for, vamos lá nessa, vai. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Eu sei, Seus planos não podem ser frustrados. Não vou ser frustrado, não vai atrapalhar na nossa vida. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível. Quantos querem ver o impossível acontecer? É Deus de aliança que a gente serve. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Nós servimos um Deus de aliança. Nós servimos um Deus de aliança. Sabe, lá na carta de Efésios, Paulo ele vem dizendo, aliás, ele constitui a igreja de Éfeso 50 mais ou menos depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária. Ele estabelece a igreja. Passam-se mais ou menos 7, 8 anos, e ele precisa levar uma instrução para os judeus e para os gentios que faziam parte daquela igreja. Lá em Éfeso havia uma cultura muito grande, sofismas, filosofias, que agora a igreja de Cristo ela precisava ser desconstruída nessa filosofia, nessa cultura, nesses sofismas, nos pensamentos daquela época, naquele local, para poder ser constituído, sabe, uma identidade totalmente restaurada no Senhor. Só que aquilo que o Senhor ele quer restaurar na minha, na sua vida, como foi lá na igreja de Éfeso, era necessário que todos os costumes, as filosofias, os conceitos,
a identidade que se chegou antes de conhecer Jesus fosse totalmente desconstruída, para que fosse construída uma nova identidade em Jesus, para que se formasse a igreja de Cristo. E Paulo ele vem dizendo lá em Efésios, no verso 20, coloca aí para a gente acompanhar. Porque quando eu comecei falando de Deus de aliança e Deus de promessa, sabe? Porque quando eu e você nós entendemos o nosso pertencimento na comunhão, a promessa do Senhor, ela começa a ser realizada na minha e na sua vida. E para isso, a minha identidade ela precisa ser totalmente restaurada no Senhor. Conceitos, preconceitos complexos precisam perder a força. Eu preciso ressignificar muita coisa a meu respeito, para que realmente a identidade de Cristo, daquilo que Paulo estava ministrando para Éfeso, daquilo que o pastor está querendo trazer para a nossa igreja, seja estabelecido. Porque um templo para ser construído, onde o pastor falou que só o terreno era de 450 mil, e toda uma obra de 1,5 milhão, mais ou menos, só é construída, constituída, fundada, firmada, quando a igreja entende o real pertencimento de comunhão. E Paulo traz esse versículo para a gente entender como é importante que todos os sofismas e tudo aquilo que é gerado dentro de mim antes de Cristo precisa perder totalmente o controle, porque hoje eu não sou mais forasteiro e hoje eu não sou mais peregrino. Sabe, ele vem dizendo no qual, não, bota lá no 20, por favor. Não, 19, por favor. Portanto, aqui ele vem dizendo, portanto, vocês já não são mais estrangeiros. A igreja ela foi estabelecida em Éfeso entre 7 e 8 anos. Paulo, preso em Roma, na sua casa, numa prisão domiciliar, precisou mandar uma carta para que aquela igreja se organizasse, se entendesse e fosse totalmente restaurado a identidade daquelas pessoas que estavam naquela igreja, que eram constituídas de gentios e de judeus. E você sabe, você que lê a Bíblia, você que escuta, você sabe que os judeus, eles sempre tinham uma rinha com os judeus, tinham sempre uma rinha com os gentios. E Paulo, chamado pelo Senhor para poder pregar o evangelho com os gentios, estava querendo trazer um equilíbrio ali de identidade, de pensamento. Por quê? Porque precisava ser edificado um edifício bem ajustado. Para que se edifique algo que seja bem ajustado, a identidade ela precisa ser bem entendida, compreendida, vivida. Quando eu tenho essa identidade totalmente restaurada, vivida, compreendida, eu passo a ter uma vida em comunhão. E eu entendo que eu e meu irmão nos ligamos para que esse edifício ele começa a ser estabelecido agora, não mais nas minhas convicções, não em convicções humanas ou filosofias, mas agora numa perspectiva do reino dos céus. E aí Paulo vem dizendo, vocês não são mais peregrinos nem forasteiros. Repita comigo, não sou mais peregrino nem forasteiro. Apesar que tem alguns crentes que parecem peregrinos, né? Misericórdia. Forasteiro também. Que definição é essa, pastora? Peregrino é a pessoa que reside temporariamente no lugar. Ela não para. Deixa eu te falar uma coisa que você falou no início do culto para mim. Acho que está ligado a esse negócio, sabe, Manu? Ele falou assim para mim, fala para a igreja para perder o controle. Peregrino geralmente tem o controle da sua vida, porque vai e volta e se estabelece em qualquer lugar que quer, mas geralmente não é edificado nada de concreto na vida daquele que é peregrino. Não estou falando que é pecado, não. Quem não para em lugar nenhum não cria raiz.
E quando não cria raiz, não dá fruto. Então pare de querer andar de um lado para o outro, perde o controle da sua vida. Deus te mandou ir, Ele vai garantir todas as coisas. Se Ele não mandou, fica quietinho fazendo a obra do Senhor onde você está. Então a identidade de forasteiro, perdão, de peregrino, forasteiro ainda é pior ainda. A identidade de peregrino precisava sair daquele povo de Éfeso, que não para em lugar nenhum, que já viu igual a formiga, tempo de criança que não para, que fica entediada. Só que você não é mais criança. Você já é um homem, você já é uma mulher. Está na hora de parar. Está na hora de criar raiz. E quando for da vontade do Senhor e Ele quiser te movimentar, Ele te movimenta. E quando Ele te movimenta, querido, minha querida, você não precisa fazer nada. Ele supre todas as suas necessidades. Peregrino é uma pessoa sem cidadania, sem direitos plenos, sem pertencimento definitivo. Aí a pessoa é peregrina, ela nunca se sente pertencente àquela comunidade, porque ela vive mudando o tempo todo. Gente, depois que eu me converti, eu acho que eu passei por 3 igrejas. E a quarta é essa aqui que eu estou. Mas eu me lembro que em todas as igrejas que eu passei, eu criei raiz ali. E eu só saí daquela igreja porque a liderança não queria mais a nossa ajuda. Em uma, a gente saiu porque a gente pediu para fazer parte da liderança, a gente pediu para fazer parte de um departamento, a gente queria ser útil, a gente queria trabalhar. E esse líder não deixou. Aí a gente precisou sair, porque não tem como. Ainda que a gente tente se esconder, a gente quer ir para uma igreja grande, quer se esconder. Há um fogo que arde dentro de você que é maior do que a sua vontade. Ainda que muitas das vezes a gente quer se esconder, o Espírito que habita dentro de mim e de você não nos deixa nos esconder. Não é a minha realidade, eu não nasci nesse meio. Eu vim de uma religião onde eu, querendo ou não querendo, tinha gente na minha casa. Todo final de semana eu tinha que fazer alguma coisa. Então a minha realidade não era essa. Não dava, ainda que eu queria muitas das vezes me esconder. Por quê? Porque eu me decepcionei com o homem. A decepção com o homem muitas das vezes faz a pessoa querer se esconder, querido. Mas está na hora de sair desse esconderijo. Está na hora de você começar a trabalhar, arregaçar essas mangas. Tem espaço para você. Amém. Ah, pastor, não tem espaço para mim não. Ninguém me procura, quem tem que procurar é você. Ah, pastor, não tenho timidez. Vai orando para que a sua timidez caia. Ah, pastor, não me sinto e cuida. Você não se sente e cuida porque você ainda tem pensamento de peregrino. Peregrino, ele só está no ambiente, ele não pertence àquele ambiente. Por isso que quando eu pertenço, eu tenho um sentimento, eu tenho uma identidade restaurada de pertencimento, eu pratico a comunhão. E geralmente quem tem problema de comunhão, mano, na igreja tem problema de comunhão na família. Geralmente. Tem problema de comunhão de estar junto com a família, com amigos, no trabalho, ou prefere muito mais estar no trabalho com família, ou estar em família, ou estar no trabalho em vez da igreja. Que negócio é esse? Que desequilíbrio é esse? Ei, o Senhor nos chama e te chama. Caramba, já passou 20 minutos. O Senhor me chama e te chama para que esse pertencimento que eu tenho venha gerar uma comunhão, que venha gerar um
esse edifício glorifique o nome do Senhor. Como o pastor falou, ninguém é igreja sozinha, você é parte do corpo. E cuidado para não necrosar. Porque se você não está em Cristo e Cristo não está em você, cuidado, porque essa seiva da árvore precisa ir e voltar para que haja saúde. Cuidado, Cristo em casa. Outro dia encontrei uma pessoa muito querida minha. Infelizmente ela me falou, oficial da casa do Senhor. Triste isso. Falou que prefere Cristo em casa. Sabe, a decepção com o homem não pode tirar, sabe, o privilégio de viver em comunhão. Sabe por que é um privilégio de viver em comunhão? Pastor, meu irmão, é difícil pra caramba. Mas a Bíblia diz, se eu não tiver comunhão com meu irmão, se eu não tiver alicerçado com ele, o edifício não é edificado. Ou eu quero edificar o meu próprio edifício sozinho, ou eu edifico com o Senhor. Aí fica a escolha. Cuidado, porque o edifício que você pode estar plantando, de repente não é de pecado não, mas não é da vontade do Senhor, ele pode cair. E quando ele é edificado no Senhor, não tem como errar, não tem como cair, porque um ajuda o outro, um está com o outro, a comunhão faz isso. E forasteiro, pior ainda. Forasteiro é uma pessoa, sabe, que é estranha, se sente estranha naquele lugar. Nunca vi isso. A pessoa já está mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos na igreja e ainda se sente estranha no lugar. Ei, deixe o Senhor restaurar em você hoje, começar a restaurar em você hoje a identidade de pertencimento do reino. Fora de aliança, fora de lei, fora das promessas. Quem não pertence a uma igreja, a uma comunhão, Tiago, infelizmente não participa das promessas. Pastor, eu não estou fazendo nada de errado. Eu poderia estar roubando, matando. Não, poderia não, porque você é crente. Você não poderia. Eu não estou fazendo nada de errado, eu só não estou numa igreja. Pois é, você tem prazo de validade. Me perdoa. Você tem prazo de validade. A comunhão, um ou outro, a gente vai se acertando. Igual o pastor falou, que pedra é essa aí que está do teu lado? Não é comunhão de só estar na igreja, não. Paulo estava falando, ei, eu tenho uma nova identidade para ser estabelecida de vocês. Tem que parar de agir como peregrino e forasteiro. Porque aquilo que vocês têm agora, sendo como igreja, é muito maior do que essa realidade outrora antes de Jesus. Porque agora eu preciso entender que eu sou concidadão dos santos. Eu não sou mais forasteiro, eu não sou mais peregrino, eu sou concidadão dos santos. Você pode dizer, eu sou concidadão dos santos. Está muito fraco. Só para aqueles que creem nessa realidade. No 3, 1, 2, 3, vai. Eu sou concidadão dos santos. O que é isso, pastora? Concidadão dos santos são pessoas, se você quiser anotar, anote aí, que pertencem ao mesmo reino, que compartilham da mesma cidadania celestial, que têm a mesma identidade espiritual, e têm os mesmos direitos e heranças, e têm os mesmos deveres. Hoje em dia, com o hedonismo, as pessoas, elas, infelizmente, sabe, meu inimigo, deixa eu cortar essa frase e deixa eu ir para uma outra. Eu falei com alguém essa semana isso, algumas pessoas ainda, o inimigo, ele trabalha querendo levar a pessoa a um pecado. Pecado que eu digo, pecado de práticas, né, de vício, de drogas, na área sexual, enfim. Mas nós estamos vivendo um momento
onde o inimigo ele quer esfriar a igreja. Ele quer trazer resistência com a palavra. Ele quer trazer resistência com a liderança. E quando eu não ressignifico tudo aquilo que eu vivi, que é bom, que é ruim, porque estar em comunhão nem sempre é bom, mas eu não faço só aquilo que é bom, porque eu tenho que perder o controle da minha vida. A minha vida não é minha, a minha vida é do reino. E às vezes, para que o reino de Deus venha a ser estabelecido de alguma forma, eu preciso fazer algumas coisas que eu não gosto. Sabe, o Senhor dá graça para você passar por isso. Perca o controle da sua vida. Eu não posso dizer que sou igreja se eu só frequento a igreja. Ei, querido, eu só posso dizer que eu sou igreja quando eu pertenço e crio raiz. Eu não só assisto ao culto, eu participo de uma família. Eu compartilho da mesma visão, dos mesmos deveres e direitos. Não somos visitantes do reino, somos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, uma mão levantada, como cidadãos dos céus, eu preciso colocar a minha vontade de lado, o meu prazer de lado, aquilo que eu acho de lado, a minha justiça de lado, aquilo que eu era de lado, e eu preciso começar a parecer mais com o reino e mesmo comigo, menos comigo e mais com o reino. Sabe, essa independência leva a gente a não consultar Deus para nada que a gente vai fazer. E se eu não consulto a Deus, como é que eu vou pedir opinião e direção ao meu líder? Muitas pessoas, sabe, o inimigo ele tem levado nessa resistência e essa falta de pertencimento, porque na verdade ele não quer essa comunhão estabelecida, porque ele sabe que quando a gente se junta, a gente é forte. E ele não quer, sabe, ele não quer, por isso que às vezes a gente faz várias coisas que não é pecado, mas chega um determinado momento que não anda mais. Sabe por que não anda? Não está em comunhão, não está em conformidade com a palavra, não está unido no propósito do reino. E não precisa entender como membros de uma família de Deus. Eu preciso estar inserida e eu preciso entender a minha identidade de pertencer. Eu pertenço a uma família de Cristo. Eu não visito essa família. Ei, você não está aqui visitando o seu irmão. Você não está aqui me visitando. Você está aqui porque você pertence à família de Cristo na terra. E a família de Cristo na terra unida, ela vence e ela vive todas as promessas de Deus. E é isso que o inimigo não quer. Ele não quer, ele quer que você viva no seu individual. Ele quer que você viva no seu individual. Ele quer que você faça as coisas no seu individual. Ele não quer que você ainda diz mais. Ainda diz, se falar alguma coisa para o irmão vai dar errado. Que irmão é esse? Que mente pequena é essa? Quem tem poder de impedir aquilo que Deus já assinou a nosso respeito? Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Aquilo que Deus já determinou para acontecer na sua vida, vai acontecer. O inimigo querendo ou não, o teu irmão querendo ou não, o teu vizinho querendo ou não. Aleluia. Sabe, isso é convicção de fé. Eu pertenço ao reino, eu sigo um Deus, que é Deus de aliança, que é Deus de promessa, que é o Deus que dá o check. Quando ele dá o check,
é num instante, é num abrir, num piscar, é de repente, e para mim acontece, mas para ele já está no cronograma da minha vida. E eu só tenho acho que 5 minutos, eu preciso encerrar. Mas eu preciso dizer aqui para você, no reino que não se deixa se ajustar, não permanece edificado. Uma coisa que o Senhor falou comigo tremendamente, eu vou encerrar. Não tem como eu dizer que eu amo o noivo se eu rejeito a noiva. Não tem como eu dizer que eu amo o noivo e eu não quero, Thomas, o cuidado da noiva, cuidado da mãe. Deixa eu ler aqui para vocês o que eu escrevi. Membros da família de Deus, somos inseridos em um relacionamento de filiação, aonde temos um pai. Nosso pai é o nosso Deus, amém? Eu, como filho, eu tenho um pai. Meu pai é Deus, mas eu tenho uma mãe, e a mãe é a igreja. Então eu tenho um relacionamento de filiação. Eu só posso dizer, cara, isso é muito profundo. Eu só posso dizer que eu sou filho, Miguel, se eu aceito o cuidado da mãe. Porque a mãe foi feita para cuidar e o pai para sustentar. Não tem como eu ter só o sustento, porque quem cuida de você é a mãe. Eu sou filho, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai. Eu preciso do cuidado dessa mãe, eu preciso da disciplina dessa mãe, e eu preciso da direção dessa mãe. E isso me traz uma identidade totalmente restaurada de pertencimento e comunhão. Deus é Pai e a mãe é a igreja. Não tem como eu ser edificado e dizer que estou fazendo uma grande obra se eu não deixo a mãe, que é a igreja, cuidar de mim. Tem alguma coisa errada que não está certo. Ressignifica algo na tua mente. Não tem como você querer ter um relacionamento com o pai se você não se deixa ser cuidado pela mãe. O pai natural, ele traz o sustento. Quem cuida do filho em casa é a mãe. Era como se você só tivesse pai e você tivesse que se virar sozinho. Ei, Deus não mandou você se virar sozinho. Ele constituiu a igreja como mãe, como comunhão, como união entre nós, para que um venha cuidar do outro. Não tem como ser edificado no Senhor sem ter o cuidado da mãe. Você está edificando algo sozinho, sem a mãe. E aí, por inúmeras desculpas, por inúmeras questões, eu vou terminar em 5 minutos. Inúmeras questões, resistências. Tem até, Tiago, algumas coisas que se falam com relação à igreja, que é até certo, sabe? Mas se Deus manda eu viver, eu preciso ser resistente. A vitória não é daquele que chega primeiro. A vitória é do resistente. Um amém. A gente diz que a gente é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Eu só posso dizer isso quando eu sou uma pessoa resistente. Deus não tem pressa para nada. Ele quer estabelecer a sua vontade dele dentro de mim e de você. Mas ele só estabelece quando eu sou resistente. Quando eu resisto o calor, quando eu resisto o frio, quando eu resisto o irmão, quando eu resisto no requisito de ser resistente, não resistir de afastar. Resistir de afastar, eu tenho que resistir o diabo. Eu preciso me subjugar a Deus.
e subjugar Deus e resistir o diabo, desculpa, resistir o diabo, Tiago não, Tiago, foi demais, Tiago não, resistir o diabo e se submeter a Deus. Tiago não, resistir Tiago não, Tiago não é benção. Para terminar, para que isso tudo? Coloca lá no versículo 21, por favor. Para que nós precisamos entender a real condição do pertencimento e da comunhão? No qual, quando eu entendo, deixa eu ler aqui o versículo, gente, que é muito tremendo. Só que hoje, né, deu um bugzinho, a gente está meio estranho aqui com o horário, mas enfim. Vocês não são estrangeiros, vocês não são forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Pode subir, ministério Diogo. Edificados sobre um fundamento. E a gente tem muito fundamento pessoal. A gente tem muito pensamento, fundamento natural. A gente tem muito fundamento de dores, de decepções, que precisam ser substituídos pelo fundamento real. Primeiro, eu não sou dono da minha vida. Segundo, eu não sou forasteiro. Eu não sou peregrino. Eu sou filho. Eu tenho uma identidade. Terceiro, eu não estou sozinho. Eu não posso viver sozinho. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe e eu tenho muitos irmãos. Amém. E aí ele vem dizendo, edificados no fundamento dos apóstolos, porque não é fundamento humano, sabe, é fundamento dirigido, guiado, totalmente, sabe, direcionado por Deus. O fundamento dos apóstolos, ele vem de Jesus, e dos profetas também vem de Deus. Tem que estar alinhado, tem que estar tudo conectado. Sabe, eu preciso estar edificado sobre esse fundamento, não sobre o meu fundamento, não sobre a minha verdade. Ei! Não sobre aquilo que eu acho de igreja, não sobre aquilo que eu acho que é igreja, sobre o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos andavam junto, comiam junto, dividiam tudo. Os apóstolos passavam, brigavam, estavam juntos. Teve um que traiu, meteu o pé, foi embora, seguiu-se o juízo dele, foi colocado outro no lugar. Ei, e eles tinham um propósito maior, não era a rinha, não era o que o outro pensava, não eram os prazeres que direcionavam os apóstolos, nem os profetas, era a direção que vinha do alto e vem do céu, porque a obra de Deus ela é perfeita, e a obra de Deus ela precisa ser completa na minha e na tua vida. E ele continua dizendo, tendo Jesus como pedra angular, sabe? É a pedra que nós precisamos ser. A gente é uma pedra, uma mais pontiaguda, umas mais largas, outras mais finas. Tem umas que, nossa, só em pegar a pedra ela já te machuca. Mas eu preciso me permitir ser lapidada para me parecer com essa pedra angular que se chama Jesus. No qual todo edifício bem ajustado cresce para tornar-se um templo santo de Deus. Deixa eu te falar, construir um edifício em Deus é mais difícil, sabe por quê? Porque não constrói com tijolo, constrói com pedra. E para construir com pedra, como o pastor falou lá no culto da virada, demora mais. Por quê? Porque tem que juntar uma pedra maior, uma menor, uma mais pontiaguda, uma é mais fina, uma é mais alta. Só que em Cristo o edifício precisa ser edificado e precisa de mim, de você. O que você está fazendo? Você está se permitindo viver esse edifício para completar a obra de Deus na terra? Ou você só quer viver aquilo que você acha que deve viver e experimentar e ter prazer, e eu não estou cometendo pecado nenhum? Ei, isso é muito pouco!
pouco. A obra de Deus precisa completar na minha e na tua vida. O edifício, ele precisa ser santo. E para ser santo tem que pertencer a uma comunhão. Eu não posso só ser visitante. Eu preciso deixar a identidade de peregrino. Eu preciso deixar a mente de forasteiro. E eu preciso imprimir a mente de filho, que tem um pai, que tem a mãe e que tem irmãos. Coloque de pé, vamos adorar. A obra de Deus, ela precisa ser completa. Deixa Deus fazer algo.